1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Verso de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Podem sentar com a Bíblia aberta, porque nós vamos nos deitar e nos deleitar no capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele exerceu boa parte do seu ministério no contexto de perseguição, no contexto de martírio, aonde Nero era o imperador de Roma. Nero foi um homem muito sanguinário. Nero foi um homem que teve atitudes que demonstrava que ele era um tipo de anticristo. Nero foi aquele que providenciou um incêndio em Roma e culpou os cristãos. Nero foi um homem que perseguiu de forma implacável, porque na visão dele, no que ele entendia, ele era o Senhor, ele era Deus, ele era soberano. A igreja, ela vem rompendo isso. A igreja, o cristão, ele não compactua com nenhum outro tipo de filosofia, ideologia, nenhum outro tipo de credo. Nós não reconhecemos outro tipo de credo. Nós reconhecemos Jesus Cristo, amém? Nós nos curvamos diante de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Nós respeitamos todos aqueles que podem até pensar diferente. Só que nós vamos ver que vai chegar um dia onde a verdade virá à tona para todos, inclusive para aqueles que o rejeitaram. E vai estar provado que só o Senhor é Deus. Pedro e a igreja naquela época, eles declaravam isso sem medo de retaliação. Muito pelo contrário, eles poderiam até passar por retaliações, mas eles permaneciam firmes naquele que os chamou. Eles entendiam que o Cristo que eles serviam morreu por eles, como morreu por nós. E se hoje nós estamos aqui, nós podemos e devemos padecer estas tais perseguições. É isso que ele vai começar falando, veja comigo, no verso 1. Veja comigo no verso 1, 1 Pedro 4, tá, Isabel? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está falando assim: Cristo padeceu na carne para que você não vivesse mais na cobiça da carne, para que você não fosse mais guiado pelo desejo do pecado, para que você não fosse mais guiado pela tua própria mente, pelo contrário. Porque verso 3, bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Gentios são todos aqueles que não se renderam a Deus, são todos aqueles que não servem a Jesus Cristo. Os gentios, é daí que vem, você lembra daquele seriado Chaves,
que o Kiko falava gentalha, gentalha. Gentalha vem de gentio, porque é alguém que é estranho, é alguém que é diferente, aquele povo que está sendo usado como padrão. O padrão é o cristão, o padrão é viver segundo a palavra de Deus. O gentio não, o gentio é o ímpio, ele não vive a palavra do Senhor, ele não se rende à palavra do Senhor. Por quê? Ele vai andando, o texto continua, em dissoluções, em concupiscências, em borrachices, em glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Você vê que ele vai pegando coisas que a gente ignora. Por exemplo, borrachices. Não sei como é que vai estar na tua versão aí, mas o que seria isso? É você fazer coisas de maneira com má vontade. É você não dar o seu melhor. É você não ter dedicação. Tem uma frase que atribuem a Lutero, embora não esteja em nenhum dos seus escritos e livros, né? Mas dizem que um sapateiro chegou para ele e falou: Lutero, eu quero servir mais a Deus, Lutero. Lutero, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero fazer a diferença. Lutero vira para ele e fala assim: faça o melhor serviço que você puder como sapateiro. O melhor serviço. E cobre o preço justo. Assim você já vai estar honrando a Deus. Por quê? Porque a gente se prende a pecados grandes, como se somente esses nos afastassem de Deus. A gente se prende à pornografia, ao adultério, à fornicação, à idolatria, que inclusive ele cita aqui. Esses pecados são abomináveis diante de Deus, mas não são os únicos que nos afastam de Deus. Não são as únicas coisas que são pecados. Jesus, ele morreu por nós, para que a gente não vivesse mais segundo o andar gentílico, segundo o andar do ímpio, andando em dissoluções, em cobiças, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Verso 4: e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eu não sei como é que vai ser esse dia. A gente fica teorizando, né? A moda, né, no nosso século, na nossa geração, é falar que vai ter um telão no céu, né? E a gente, olha. E o Senhor vai mostrar tudo que tem ali, tudo que a gente fez na nossa vida, mostrando que a gente está condenado. Aliás, a gente não, né? Mostrando o porquê que quem está sendo condenado está sendo condenado. Eu não sei se vai ser um telão, eu não sei se vai vir um Espírito e vai trazer a nossa memória, eu não sei como vai ser, mas vai ser um dia terrível. Vai ser o dia que tudo que tu faz no oculto, vai ser o dia que tudo que passa pela tua mente, vai ser o dia que toda aquela tua murmuração, tudo aquilo que tu remói, todo aquele ódio que tu guarda vai ser exposto diante de você. E você vai lembrar, tinha aquela igreja lá na Laércio Ferreira. E você vai lembrar, tinha aquele semi-jovem, semi-careca, falando, pregando, anunciando a palavra, e eu não me dobrei. Tinha um baixinho, ele é careca, falando da palavra, falando do amor de Deus, mas eu não me dobrei, mas eu não me rendi, mas eu não fui até Jesus. Nesse grande dia, o dia que todos, olha o verso 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esse que vai julgar os vivos e os mortos é Jesus Cristo. Todos passarão pelo juízo final. Não há uma alma que será isenta disso. Maria não será isenta. O Jorge não será isento. Ninguém vai ser isento. Eu não vou ser isento. Paulo, o apóstolo, não será isento. Abraão não será isento. Todos passarão por um juízo. Todos passarão por um julgamento. Todos passarão. E a única forma de se salvar do que pode ser uma condenação eterna é aqueles que têm fé em Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom dele, isso é dom do Espírito, isso é dom de Deus. Todos hão de dar conta diante dele.
Todos vamos prestar contas a Ele. Grandes e pequenos. Silvio Santos se foi agora, ele vai passar pelo juízo final. A Marília Mendonça vai passar pelo juízo final. O Leandro, lá da dupla Leandro e Leonardo, vai passar pelo juízo final. Todos vão passar. Pode ser rico. O pessoal que estava naquela tragédia do avião vai passar também. Meu pai e meu irmão vão passar também. Meu irmão não, só meu pai, que meu irmão era criança. Mas todos vão passar. Todos terão que prestar contas a Deus. Se isso não te estremece, irmão, eu não sei mais o que tem que acontecer na tua vida. Tu tem medo de andar no Rio de Janeiro à noite? Tu tem medo de um bandido vir te assaltar? Tu tem medo de acontecer alguma coisa com os teus filhos? Não teme isso, não. Antes temam a Deus. Antes temam o Senhor. O que Jesus Cristo ele veio anunciar é um reino eterno que jamais terá fim. Só que antes desse reino acontecer, haverá esse julgamento. E Apocalipse é bem claro em dizer: naquele grande dia vão clamar dizendo assim: montes caiam sobre nós, esconda-nos da ira do Cordeiro de Deus. Sabe qual é esse clamor? Eu prefiro que uma montanha me esmague, que eu me contorça de tanta dor, que eu fique sem um braço, que esmague o meu estômago, do que sofrer a ira do Cordeiro de Deus. Isso tem que mexer com os teus ossos, isso tem que mexer com o teu interior. É isso que Pedro está trazendo à tona. Jesus ele morreu para que você não vivesse mais como um gentio, porque esses gentios, tudo que eles fazem, sabendo se é certo ou não, terão que dar conta diante de Deus. Por isso, você como igreja precisa ter um posicionamento correto nesse tempo. Olha só o que Pedro vai dizer, verso 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Olha o que Pedro ele vai estar ensinando aqui. Esse evangelho, por causa desse juízo final, ele é pregado para todos. Para os mortos. Os mortos aqui, dentro do contexto, é um eufemismo para mostrar a pessoa que está longe de Deus. O evangelho é pregado para todos. Isso é o que? É o evangelismo. Para quê? Para que eles fossem julgados, mas que eles vivessem segundo o padrão de Deus, para que eles passassem de forma aprovada por esse julgamento, para que eles não fossem condenados. Você sabendo disso, igreja, Pedro está escrevendo para a igreja que estava na dispersão, que estava sendo perseguida, se lembra disso, tá? Pedro fala para essa igreja, Isabel, que estava sofrendo na mão de Nero. Essa igreja que estava sendo açoitada, irmã Noraci. Essa igreja, irmão Alexandre, que estava sendo esmiuçada. Aonde, Mário? O pai estava vendo o filho morrendo na frente dele. Eles estavam sofrendo muito. Qual é a preocupação de Pedro? Que vocês vivam segundo Deus. Pedro ele não está aqui para ser militante. Vamos fazer a marcha para Jesus e vamos lutar pelo direito da igreja, o direito da família, o padrão da família. A família é homem e mulher. Ai, não sei o que. Pedro ele não estava preocupado em como o mundo ia viver a sua vida. Pedro está preocupado em alertar a igreja, porque igreja, se você não viver segundo o padrão de Deus, você vai ser julgado e condenado igual o mundo será.
Viva segundo o padrão de Deus, porque já está próximo. Naquela época Pedro já falava isso. Já está próximo o fim de todas as coisas, igreja. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Igreja, vocês estão vendo a perseguição acontecer, o fim está próximo. Aí a gente se transfere para os nossos dias. Vitor, não tem perseguição, é só colocar no Google, coloca mundo árabe e cristãos, muçulmanos e cristãos, vocês vão ver a perseguição que a gente como igreja sofre. Só que ainda está distante alguns continentes daqui, está distante um oceano daqui, mas tem perseguição, tem irmão morrendo nesse instante, tem irmão perdendo o filho nesse instante, estão sendo perseguidos porque o fim de todas as coisas está próximo. O mundo vai acabar, queridos. Num raio de 3, 4 semanas, teve acidente de avião direto. Por que isso tudo acontece? Teve a catástrofe lá no sul. Será que a gente precisa de mais alguma coisa para ver que esse mundo não está aguentando mais tanto pecado? É a contração. É contração que chama da mulher, do parto? É a contração que vai apertando, vai apertando, vai apertando. E o mundo, a terra, o planeta não está mais aguentando tanto pecado, tanta abominação, tanta maldade. Porque já está próximo o fim de todas as coisas. Ninguém aguenta mais. Eu vi uma foto que eu estou querendo que aquilo não seja verdade. Um show que teve ontem, anteontem, e estão dizendo que aquilo é arte, aonde o homem estava com o formato do objeto sexual masculino de fora. E estava lá no teatro. Estão chamando isso de arte. E pasme, igreja, cristão, está próximo o fim de todas as coisas. Falamos no domingo. A Globo, o Globo.com está noticiando que está isso aqui de ter uma guerra entre Irã e Israel. Irã são os moabitas dos tempos bíblicos, são os edomitas, o povo que é inimigo do povo de Deus. Eles são os profetizados que vão preparar o cerco para o anticristo vir. Curiosamente, agora, tendo guerra, Ucrânia e Rússia, que eu não sei se você sabe, ainda está tendo guerra. China e Taiwan, uma grande tensão. Teve Hamas e Israel, e agora isso. E aí querem envolver Estados Unidos, querem envolver mais não sei quem ali, não sei quem acolá. Queridos, é impossível a gente olhar para esse mundo e não entender que esse texto é uma realidade. Já está próximo o fim de todas as coisas. E qual que é o teu posicionamento como igreja? É muito simples. Sede sóbrios. Seja consciente do que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. Esteja na luz. Esteja em Cristo, vigiando em oração. O teu papel como igreja é orar. O teu papel como igreja é interceder para que você não caia em tentação. Vou fazer uma pergunta e vocês reflitam em cima dela. Se hoje acontecesse uma perseguição, se amanhã acontecesse uma perseguição aqui no Brasil, você negaria Jesus? Mas para fazer essa reflexão, pensa em todas as vezes ao longo dessa semana, desse mês, desse ano, que o pecado bateu na tua porta e tu cedeu a ele. Pensa todas as vezes que o pecado passou diante de você e às vezes ele não estava nem ligando para você, mas tu se atirou a ele. Aquele momento tu negou Jesus. Naquele momento tu negou a cruz. Naquele momento tu negou o sangue que foi vertido, o sangue santo sobre a tua vida. Então eu torno a perguntar: se acontecesse uma perseguição amanhã, a pessoa colocasse uma arma na cabeça do teu filho, da tua filha, falando: nega Jesus, e se não negar eu mato ela, qual seria a tua reação, querido? Qual seria? Sendo
Verso 8: mas sobretudo tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom que recebeu, o dom comum recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Querido, nós estamos no fim. O nosso posicionamento como igreja, em primeiro lugar, é vigiar em oração. É se posicionar diante de Deus como homens e mulheres que oram. Homens e mulheres que intercedem e creem e confiam no poder de Deus. Você fez isso? Você faz isso? Agora você vai olhar para a tua vida e vai falar: Senhor, qual a minha missão? Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual o dom que o Senhor colocou na minha mão? Qual o dom que o Senhor colocou, meu Pai, na minha vida, para que o teu reino se expanda cada vez mais? Olha o contexto em que Pedro está falando isso. Você está vendo que é o fim de todas as coisas? Sede sóbrios e vigiai em oração. Agora seja também hospitaleiro. Ame uns aos outros. O que é isso? Viva a comunidade. Viva a igreja. Vamos nos lembrar. Porque a gente vai falar assim: não, eu não tenho tempo para viver a igreja. Eu trabalho muito, eu tenho uma vida muito corrida. Amém, glória a Deus e aleluia. Pedro está falando isso para um povo que estava sendo perseguido, para um povo que não sabia onde ia dormir, não sabia se ia ter o que comer. E ele fala assim: sejam hospitaleiros. Vivam em amor, vivam a comunidade, vivam a igreja. Aí tem um desigrejado, coitado. Tem a pessoa que fala que igreja não serve para nada, que igreja não precisa. É mandamento, é ordem bíblica, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ok, fez isso, vigiou, está sóbrio, vigiou em oração, está vivendo comunidade. Terceiro ponto: exerça o dom que Deus entregou para você, para a edificação dessa igreja, para a edificação do povo de Deus. Deus, ele colocou no mínimo um dom na tua vida. Você precisa ler as listas dos dons, 1 Pedro 4, 1 Coríntios 12 e Romanos 12, e entender: Senhor, aonde eu me enquadro aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Porque quando a gente fala de dom, né? Língua estranha, né? Língua estranha. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, a visão, é sonho. Só essas. Tem o dom da misericórdia. Esse literalmente não é o meu, né? Tem o dom da hospitalidade. Tem um monte de outros dons. Tem o dom, como é que chama? Está lá em Romanos 12. Da pessoa que contribui muito. Você já viu aquela pessoa que falta dar? O Luiz Hermínio é um assim, né? Falta dar a roupa do corpo. Que contribui, dá, oferta. Isso é dom. A gente precisa entender o porquê que a gente está aqui e como a gente pode ajudar a edificar a igreja de Deus. Porque o fim está próximo. Lembra da parábola dos talentos? Para um ele deu 1, para o outro 5, para o outro 10. Aqueles que cultivaram o dinheiro que o patrão deu estavam certos. Agora, aquele que não cultivou, até aquilo que ele tinha, lhe seria tirado. Por quê? Porque Deus confiou a nós uma missão muito importante. Se alguém falar, verso 11, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Olha aqui, administrar é um dom da parte de Deus, amém? Isso é muito claro na vida do pai dele, lembra? Administrando, organizando as coisas. Isso é um dom da parte de Deus também. Não acha que é só esses dons mais chamativos. Eu queria pregar. Eu queria falar em línguas. É só assim que Deus vai me usar. Ele pode até te usar assim também, mas tem outras formas que tu consegue ser usado por Deus. Verso 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, sofrem, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Quem nunca de vós, que nenhum de vós, padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O que Pedro ele vai finalizar nesse capítulo é o seguinte: se você está padecendo e sofrendo porque tu é um cristão, não se entristece com isso, mas sinta-se honrado. No livro de Atos dos Apóstolos, quando alguns deles estão sofrendo perseguição, a Bíblia vai relatar que eles, quando se reuniram e falaram daquilo, eles estavam saltitando e pulando de alegria, eles estavam felizes, porque eles foram achados dignos de sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Só que, ou você já viu, ou você já foi a pessoa que é cristã, amém? Você é cristão. Só que você é uma pessoa problemática. Você é uma pessoa que arruma confusão à toa. Aí, o teu patrão está marcando durinho contigo. Aí o que você fala? Isso é preconceito porque eu sou cristão. Mas não é, porque tu não está entregando o serviço. É porque tu está moscando. Tu não está trabalhando como deveria trabalhar, tu não está chegando no horário. Horário? Ih, cebolinha. Horário. Tu não está chegando no horário. Você está saindo querendo sair cedo. É para tirar 1 hora de almoço, tira 1h30. E isso na vida como um todo. Mas aí quando alguém começa a ter uma marcação contigo, o que tu fala? É porque eu sou cristão. Pedro, ele está dando uma ressalva aqui, olha só, não diz que padece ou não padeça, porque você é um homicida, porque você é um ladrão, um malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios, ou seja, um fofoqueiro, como alguém que fica tomando conta da vida dos outros. Não vai achando que porque tu está se metendo na vida dos outros, aí alguém não gosta de você, aí você vai falar assim, não, aquela pessoa fulaninha não gosta de mim, porque eu falo a verdade, porque eu sou cristão, e não sei mais o que, querido, segura a onda, e vive o padrão de Deus para a tua vida, e vive o que Deus te chamou para viver. Não se intromete. Quem está falando isso é o apóstolo Pedro, não sou eu. Não se meta em negócios alheios. Não se meta na vida. Mas o fulano, ele está fazendo isso. Ele está vivendo família de forma assim assado. Aí vem as indignações, né? Olha o que estão fazendo com as nossas crianças na escola, queridos. Se tu educa bem o teu filho, se tu pega na mão dele, ensina ele no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Pode vir escola, pode vir universidade, pode vir o mundo, pode vir a TV, pode vir a internet com a influência que pode vir o diabo na frente dele, que ele não vai se desviar. Se tu estiver cheio do Espírito Santo, cuidando, criando o teu filho com amor no caminho de Deus, não se desvia. Não se desvia. Então, viva o padrão que Deus estabeleceu para a tua vida. Sabe por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. O fim está próximo. E quando o fim chegar, queridos, vai ser terrível. Quando a perseguição vier, e ela vem,
vai doer na nossa alma, vai ser tenebroso. Porém, todos devemos dar conta diante de Deus por tudo o que estamos fazendo. Se você como cristão está vivendo a tua vida como gentil, tu vai ser condenado como gentil. Se você como cristão até não está vivendo a vida como gentil, mas você não está mergulhando em Deus para entender aquilo que Ele tem para a tua vida, para exercer o teu dom e ministério, querido, você também está em pecado. Olhe para Deus, ore para Ele e pergunte: como eu vou exercer aquilo que o Senhor quer que eu exerça? E conte comigo para te ajudar a desenvolver o teu dom e ministério, para que você seja mais um instrumento vivo nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.